profeta Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, a visão de um vale de ossos secos. Ezequiel 37, 1. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém. Nós estamos a poucos dias de comemorar uma data ímpar na vida da igreja. E quando eu falo igreja, estou falando de uma forma mais ampla. No próximo dia 31, o que nós vamos comemorar? Quem lembra? A reforma. Ao quê? Reforma do quê? Do Rancho da Cris? Do quê? Reforma protestante. Eu diria que é uma data ímpar porque nós não vamos estar aqui se Jesus não voltar até lá, para ver a dobradinha disso. Nós vamos celebrar os 500 anos da Reforma Protestante. Momento este onde Deus se moveu, onde o Espírito de Deus se moveu, e a igreja do Senhor, e a história da igreja nos mostra isso. Por pior que seja a crise que a igreja se encontra, por mais a adversidade que a igreja encontra diante de si, Deus sempre pavimenta o caminho para a igreja, Deus sempre socorre a sua igreja, Deus levanta homens e mulheres, suscita dons, traz a coragem, traz a unção, traz o momento para que as coisas aconteçam. E num momento de grande tristeza para a igreja, onde a igreja se encontrava perdida, Deus levantou os pré-reformadores, homens já como John Huss, levantou homens como Zwinglio, como Lutero, mais famosos reformadores, homens depois como João Calvino, e todos de alguma forma contribuíram para que a igreja se levantasse, para que a igreja que até então vinha perdida, se pudesse novamente se centrar de acordo com a palavra de Deus. E nós sabemos os 4 pilares que eles levantaram, a bandeira que eles hastearam: somente Cristo, somente a graça, somente as Escrituras e somente a fé. E a igreja prosperou, e a igreja caminhou, porque quando a igreja se volta para as Escrituras e vive pela fé, e crê na graça de Deus, e caminha pela graça de Deus, quando a igreja se entrega ao agir de Deus, as coisas acontecem. E nós estamos aqui
500 anos depois, alguns dias de celebrar 500 anos de história, 500 anos onde aquele homem chamado Lutero subiu naquela torre aquela noite, atormentado pelos seus pesadelos constantes, e leu lá na carta de Romanos: o meu justo viverá pela fé. E daí em diante, então, ele não se calou mais, e as coisas aconteceram, a história se desdobrou, e você sabe melhor do que eu a história da igreja e o que tem acontecido. Porém, meus irmãos, quando a gente olha para a igreja hoje, é nítido a necessidade de uma nova reforma. Nós temos falado muito isso tem sido levantado, essa ideia tem sido trabalhada, tem, amados, sido gestada no coração da igreja. Quando nós olhamos para a igreja, é evidente que a igreja precisa clamar por um novo avivamento, porque quando olhamos para a igreja, aquela igreja descendente da reforma, nós vemos que muitas vezes nós perdemos a nossa identidade. A igreja em muitas situações se mostra perdida, não sabe quem é, parece que não vive mais pela fé, pela graça, pela palavra, parece que somente Cristo, somente a graça, somente as Escrituras, somente a fé, tudo para a glória de Deus. Esse não é mais o moto da igreja, de tal forma que nós olhamos a igreja no contexto brasileiro, e você vai lá de convir comigo, a igreja está doente. Em muitas situações a igreja, na verdade, não prega mais o evangelho, prega um pseudo-evangelho, e destrona Deus, e aliás, esse também é um dos pontos centrais da teologia reformada, protestante, a glória e a majestade de Deus. Uma igreja que não fala mais da glória e da majestade de Deus, mas fala do homem, da necessidade do homem, dos direitos do homem, daquilo que o homem determina a Deus, daquilo que o homem pode ganhar de Deus, subtrair de Deus. Hoje nós vemos igreja alardeando um pseudo-sucesso, mas que não passa de barulho, muita carroça vazia. No interior a gente usava esse ditado: fulano parece carroça vazia. Você sabe o que isso significa? Quando a carroça vazia, antigamente as ruas eram de paralelepípedo. Aqui em Guarulhos a gente tem muita rua de paralelepípedo. E quando a carroça vazia dobrava na esquina de baixo, a gente escutava o barulhão que ela fazia, porque não tinha conteúdo, não trazia nada. Nós vemos hoje muitas igrejas que são carroças vazias, fazem muito barulho, mas sem conteúdo, não tem, meus amados, não tem a marca, não tem as distinções da marca do reino de Deus, não expressam igualdade, justiça, solidariedade, santidade, não contribuem com o reino. Nós precisamos clamar a Deus por uma nova reforma, por um novo avivamento, por um novo mover do Espírito de Deus na sua vida, na minha vida, no meio do povo de Deus. Nós temos fora essa necessidade da igreja, nós temos muitos desafios. Nós estamos colocados no mundo, você e eu, para ser sal da terra, luz do mundo, em um mundo que é hostil para com o Evangelho, num mundo secularizado, que diz Deus morreu, que prega abertamente. Se Deus não morreu, se esse Deus existe, Ele é uma entidade distante, alienada, e nós não precisamos dele. Isso, em suma, de maneira muito grossa, é a secularização. Deus não existe, e se existe, não há espaço para Ele na minha vida, na minha família, nos meus negócios. Então Deus é algo obsoleto, e se é algo obsoleto é algo que a gente deixa que cai em desuso, que não tem mais importância, não tem mais relevância. Nós estamos num mundo secularizado, onde Deus não é algo mais importante. Nós estamos num mundo, meus amados irmãos, de sincretismo religioso, que as pessoas constroem uma espiritualidade, mas subtraem Deus dessa conta. Então eu posso ter uma espiritualidade boa, pensando positivo, sendo bonzinho, fazendo o bem, vamos fazer uma corrente do bem, somos iluminados, somos corações bondosos, somos pervertidos, corrompidos, pecaminosos, mas o nosso mundo é assim. Podemos ter uma espiritualidade, mas subtraímos Deus dessa conta. O nosso desafio é ser igreja neste mundo, esse mundo confuso, esse mundo que não sabe para onde vai, esse mundo que quer as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus das bênçãos, este mundo que quer as benesses de Deus, mas não quer a palavra de Deus. E nós precisamos clamar por um avivamento, por um mover de Deus, por um mover do Espírito de Deus. E eu convido você a olhar para esse texto e aprender nesse texto quais são os instrumentos pelos quais Deus aviva a sua obra. Olhar para esse texto, irmão, e aprender alguns meios pelos quais Deus pode avivar a obra dele na sua vida, na minha vida, na vida da nossa comunidade de fé. A história até aqui. O que estava acontecendo? Interessante, esse texto para mim é um dos textos mais fortes do Antigo Testamento.
Eu fico imaginando Ezequiel nesse momento. Deus o toma, e aqui sempre a iniciativa do Espírito de Deus. Ele é levado pelo Espírito de Deus. E de repente ele se encontra num lugar onde ele só contempla a morte. Não há esperança, não há sons. Quando eu leio esse texto, eu vou tentando construir na minha mente. Eu imagino um lugar, aquelas cenas de filme, um lugar desértico, onde não se ouve nada, não se uivar do vento, porque só havia ossos, não havia vida, não havia movimento, não havia dinamismo, somente ossos. E Deus fala para ele: olha, profetiza, vai lá e fala com esses ossos. E ele fala, e os ossos então começam a criar tendões, pele, carne. Profetiza para que o Espírito entre neles, e ele profetiza, o Espírito adentra neles, e eles se colocam em pé, diz aqui a visão, como um grande e poderoso exército. E é interessante que Deus, a partir do verso 11, se você prestou atenção na leitura, Deus começa a explicar para ele o que era aquele vale de ossos secos. E no verso 11 o texto é muito claro. Aquele vale de ossos secos representava a casa de Israel. Deus não estava falando das nações pagãs. Deus não estava falando do mundo. Deus estava falando da situação do seu povo. Israel, naquele momento, estava frio espiritualmente. Israel, naquele momento, era a semelhança de um vale de ossos secos, sem força, sem condições de cumprir a sua missão. O que estava acontecendo? A história até aqui. Vamos lembrar para a gente poder beber desse texto com mais profundidade. 931 a.C., morre um homem chamado Salomão. Salomão é filho de quem? De quem, Rodir? De Davi. No ano 931 a.C., morre Salomão. O reino que ia muito bem, ia próspero, ia às 1000 maravilhas, passa então para as mãos do filho do rei Salomão, Roboão. E Roboão não consegue governar o reino, de tal forma que o reino se divide em dois: reino do norte e reino do sul. De um lado, o reino de Samaria, 10 tribos, nenhum rei piedoso, uma nação pagã, um povo que não obedecia a Deus, que não se voltava para Deus, que não se prostrava diante de Deus, de tal forma que então em 722 o rei da Síria vem, só toma Samaria, leva aquele povo para o cativeiro, e acontece uma coisa terrível: eles nunca mais voltam. O primeiro reino, o reino de Samaria, que eram 10 tribos, vamos lembrar que eram 12, 10 virou o reino de Samaria, porque eram apóstatas, eram teimosos, não se quebrantavam, não se convertiam. Deus permitiu o juízo e executou o juízo, e eles foram para o cativeiro da Síria e nunca mais voltaram. Mas ficou o outro reino, o reino do sul, o reino de Judá. Esse reino era formado por 2 tribos: a tribo de Judá, o nome já diz, o reino de Judá, e a tribo de Benjamim. Uma coisa interessante: esse reino teve 20 reis. Olha como trocava rápido de rei. E esses 20 reis, durante esse tempo desse reino, eles foram alternando. Ora eram homens piedosos, homens que buscavam a Deus, homens como Josias, por exemplo, que instituiu a reforma josiânica, trouxe de volta a lei, fez o povo se voltar de novo para a lei. Mas havia hora que o povo se desviava, porque foi alternando reis impiedosos, reis que introduziram o paganismo, reis que conduziram a nação a virar as costas para Deus, de tal forma também que depois de serem avisados, serem chamados, de Deus enviar N profetas a falar com aquele povo, e eles não se converteram, não firmaram com Deus, também veio o juízo de Deus, e eles são levados para o outro cativeiro, são levados para a Babilônia. Mas quando a gente fala assim, igreja, foram levados para o cativeiro da Babilônia, parece uma coisa tão simples a gente falando. A gente nunca entende a dor do outro de forma muito profunda. Parece que eu estava aqui, o cara veio e pegou e falou: você está preso, me levou lá para outro lugar e eu fiquei lá um tempo. Não, olha só, me acompanha aqui para você não se perder. Foi uma coisa terrível esse momento de cativeiro. Como que isso aconteceu? Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele atacou Israel 3 vezes, para você ter uma noção de como isso foi violento. A primeira vez que ele chegou, no ano 606 depois de Cristo, não foi violento, não houve resistência. Ele entrou no templo, pegou os jarros que estavam no templo, alguns utensílios de ouro, levou para a Babilônia.
levou os nobres, a primeira coisa que ele fez, falou, vamos desmontar a corte, porque tirando a corte não tem mais rei nesse lugar. Levou os nobres, e dentre eles o famoso Daniel, lembra Daniel? Daniel é deportado nessa primeira incursão de Nabucodonosor. Vai embora para a Babilônia, leva os jovens para treinar, para ensinar os jovens lá na cultura da Babilônia. Vamos aculturar esse povo. Não satisfeito, porque o povo não se convertia, Deus permite Nabucodonosor voltar. Lá vem o homem pela segunda vez, 597 depois de Cristo. Aqui a coisa já foi um pouco mais violenta, porque Judá tentou resistir, aí houve morte. Inclusive o rei Jeoaquim, na época, foi levado para o cativeiro. E aqui, meus irmãos, o próprio profeta Ezequiel foi levado para o cativeiro. Se você tem caneta, anota isso aí. Tudo isso está lá em 2 Reis, capítulo 24. Depois você pode conferir na sua casa. E Deus, então, mais uma vez vai falar com aquele povo: se convertam, voltem atrás, me levem a sério, levem a minha lei a sério, andem nos meus caminhos. E o povo não ouviu. E aqui foi o golpe final. Então Nabucodonosor volta uma terceira vez. E aqui a coisa começa a ficar cruel. Porque quando ele volta uma terceira vez, meus irmãos, no ano 586 a.C., Jerusalém se fecha dentro dos seus muros. E o cerco na cidade foi instalado. E não durou uma semana, não durou um mês, não durou 5 meses. O exército da Babilônia cercou Israel, cercou Jerusalém, as portas fechadas, por 18 longos meses. Imagine você, naquela época, onde não tinha saneamento básico, onde não tinha supermercado, sei lá, comprar comida, onde não tinha água encanada, onde não tinha nada. Estou falando de um tempo muito precário, e você fica fechado dentro de uma cidade 18 meses, ninguém entra e ninguém sai. Eles começaram a morrer de fome, eles começaram a morrer de doenças dentro dos muros, a ponto de, em Lamentações, que Jeremias escreve, esse livro chamado Lamentações, nasce nesse momento. Jeremias vai dizer assim: melhor aqueles que morreram de espada do que aqueles que ficaram aqui minguando e morreram de fome. Ele diz isso no capítulo 4, verso 9 do livro dele. Quando finalmente, depois de 18 meses, eles não aguentam mais, não têm forças, eles abrem as portas de Jerusalém, e o exército babilônico entra, passando a fio de espada homens, mulheres, crianças. Isaías vai dizer que os idosos foram pisoteados pelas tropas babilônicas, sem dó, sem piedade. As crianças foram mortas. O texto diz que as mães choraram o sangue das crianças que jorrou nas ruas. O texto diz que as mulheres foram violentadas, forçadas, ou seja, foi destruição, choro. A cidade foi completamente varrida do mapa. E aí, como se não bastasse o golpe de misericórdia, eles adentram no templo, o grande templo, e tocam fogo no templo, queimam o templo, destroem o templo. O símbolo da presença de Deus está no chão, virou pó, virou cinzas. A gente já não tem rei, a gente já não tem profeta, porque os profetas estão todos no cativeiro. Agora ele queima a nossa cidade, violenta as nossas mulheres, mata os nossos anciões, mata as nossas crianças e leva o restinho do povo que sobrou para o cativeiro babilônico. E aí lá no cativeiro babilônico nascem textos, por exemplo, como o Salmo 137, onde eles dizem assim: olha, os nossos carrascos pedem para a gente cantar uma canção, mas aqui às margens dos rios da Babilônia nós penduramos as nossas harpas e nós não sabemos mais cantar. Como nós podemos cantar? E aí, meus amados irmãos, então, quando Deus leva Ezequiel essa visão, ele estava mostrando Israel. Israel naquele momento era um pouco mais que um punhado de ossos secos. As incursões constantes de Nabucodonosor dizimaram quase que completo Israel. Não sobrou muita coisa, não ficou muita coisa para trás. Cinza, poeira, morte, destruição. Era uma nação, era semelhante agora a um grande, imenso, terrível vale de ossos secos. A gente aprende algumas coisas. Permita aqui uma analogia para a gente continuar. Muitas igrejas estão semelhantes a um vale de ossos secos. Se aquele vale de ossos secos na época representava Israel, eu diria que hoje muitos ministérios se enquadram dentro dessa visão. Estão secos, sem vida,
sem brilho, sem força, sem a menor condição de cumprir a sua missão, de exercer o seu chamado. Há muitos crentes, muitos irmãos, que a sua vida espiritual, não tenham dúvida, semelhante ao vale de ossos secos, porque não há frutos, não há força, não há brilho, não há constância, não há compromisso, não há entusiasmo para com as coisas de Deus. Seco, sequidão, ausência de vida, ausência de força, ausência de brilho na vida espiritual, sequidão, desertificação. Há muitas igrejas que já entraram no processo de desertificação, estão murchando, estão acabando, estão minguando dia após dia, perderam vigor, perderam dinamismo, não há compromisso, não há fervor, não há busca pelo mover de Deus, simplesmente se opta pelo ministério de manutenção, vamos levando assim até quando der, quando não der mais, a gente apaga as luzes, fecha a porta, entrega a chave no presbitério. Muitas igrejas já estão nesse processo de estagnação e retrocesso, e não pense que está longe da gente não, porque o nosso sínodo este ano foi diluído. O presbitério, um presbitério fazia parte, nosso sínodo foi diluído. 3 igrejas, uma tacada só, fecharam as portas. No nosso presbitério, a igreja que vão voltar para a congregação. E há igrejas que, se nós fôssemos levar o pedal, nem congregação podiam ser mais, porque 7, 8 pessoas dentro de uma igreja não dá para organizar nenhuma diretoria de uma congregação. Não pensa que isso está longe de nós, a realidade da nossa igreja no Brasil. Igrejas minguando, murchando, desaparecendo. E me permita observar alguma coisa, a sequidão, a desertificação nunca vem de repente. Deus foi avisando Israel, olha, se convertam, me ouçam, voltem atrás. Eles matavam o profeta, Deus levantava outro profeta, eles matavam o outro, Deus mandava outro, eles matavam o outro. Deus vai dando sinais para a gente. Me permita antes de falar como a gente reverte isso, melhor, como Deus reverte isso na nossa vida, alguns sinais de desertificação da igreja. Primeiro, quando a igreja abandona a verdade. Quando ela troca a pregação, quando ela prega o que agrada e não o que liberta, isso vai desertificar a igreja. Quando na vida do crente, ele não quer ouvir mais a palavra, ele não quer mais ser confrontado pela palavra. Quando nós perdemos o anseio de ser confrontados pela palavra, ou quando deixamos de ser gratos, porque a palavra nos confronta, isso é sinal de desertificação. Corre disso, alguma coisa está errada. Interessante, a igreja vai caminhando para a desertificação quando ela flerta com o pecado, quando a igreja começa a se conformar com o mundo, ao invés de ser sal da terra, então deixar de ser influência no mundo, ela vai deixando o mundo ser influência na igreja, e ao contrário, a gente ensina o mundo a viver pela ótica da fé, pela ótica da palavra de Deus, e não o contrário. Quando a igreja tem tradição, tem teologia correta, métodos corretos, celebra corretamente, mas não tem o entusiasmo do primeiro amor, tem luz na mente, entendimento na mente, mas não tem mais fogo no coração, não tem paixão no coração, perde o entusiasmo do primeiro amor. E eu posso muito bem estar envolvido com N coisas para Deus, mas não ter mais o primeiro amor no coração. Essa foi a queixa de Jesus em Apocalipse 2, 4 e 5 contra a igreja de Éfeso. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ponto, arrepende-te, volta de onde caíste. A igreja caminha a passos largos para a obstinação, para a desertificação, quando nós nos tornamos obstinados. Nós aceitamos correção, orientação, queremos caminhar ao nosso léu, pela nossa direção, do nosso jeito, fazer da nossa forma. Não funciona, do nosso jeito não funciona. Caminhada de fé do jeito de Deus, da forma de Deus, do método da palavra de Deus. Quando uma igreja se abandona a palavra de Deus, ela caminha para a desertificação. O processo é inevitável, vai falir espiritualmente. A igreja vai desertificando quando ela não entende a sua vocação, a sua missão, é a comunidade de discípulos, que gera discípulos. E quando nós não entendemos isso, as novas conversões cessam, e a gente se acostuma de não celebrar mais as conversões. Nós nos acostumamos com a não presença daqueles que estão sendo transformados e agregados ao corpo de Cristo. Isso vai gerar desertificação, vai acabar, vai minguar. E eu temo que o mais triste é que quando a igreja entra num processo de desertificação, ela nem se dá conta. É tão automático. A vida de fé se tornou algo tão automático, algo tão feito por tabela, faço por fazer, que eu não percebo que na verdade o Espírito de Deus já não suscita entusiasmo no meu coração. Eu apenas
permita uma expressão grosseira, pico cartão na igreja. Eu apenas frequento porque eu frequento, eu não tenho o que fazer, eu vou lá na igreja. E a desertificação vai tomando conta, vai avançando. Israel não percebeu, mas foram negociando os valores aos poucos. Derrubaram os altares, mataram os profetas, colocaram rainhas impiedosas, reis impiedosos, a ponto de Eliseu lá no passado dizer assim: Senhor, eu estou sozinho, mataram todos. E a desertificação foi acontecendo. Mas como que Deus reverte isso na vida de Israel? Porque o capítulo 36 e o capítulo 37 do Ezequiel são lindos. Porque ambos os capítulos falam da restauração de Israel. Depois você lê na sua casa. Te desafio, fica como uma lição de casa. Lê o 36 e você vai entender melhor ainda o 37. Ambos falam da restauração que Deus ia fazer. Ambos falam do que só Deus podia suscitar para renovar esse vale de ossos secos. E aí Deus vai usar alguns instrumentos. E meu irmão, isso aqui é maravilhoso, porque isso aqui aviva a nossa vida, aviva a obra de Deus no meio da gente. E a primeira coisa que Deus usa para avivar de novo a espiritualidade do seu povo, para reverter o vale de ossos secos em um povo vivo, um povo atuante, um povo poderoso que se levanta para anunciar quem é esse Deus, é a palavra de Deus. Verso número 4, olhem na sua Bíblia, por favor. O primeiro instrumento pelo qual Deus produz avivamento na nossa vida, na vida da igreja, a palavra de Deus. Disse-me ele: profetiza a estes ossos secos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Profetizar nesse contexto aqui, meu irmão, significa proclamar a palavra. É a palavra de Deus que traz vida para os ossos secos. O primeiro instrumento de Deus para um avivamento, para um despertar espiritual, é a palavra dele. Os ossos secos precisam ouvir a palavra. Quando os ossos secos não ouvem a palavra, a vida não acontece, o Espírito de Deus não se move. Os ossos secos só se colocam em pé quando a palavra de Deus é ouvida, é recebida, é agasalhada no seu coração. De tal forma, irmãos, que o que aviva a obra da igreja não são palavras de autoajuda, não são palavras de filosofia, não são palavras de misticismo, não são palavras de positivismo, não são palavras de sincretismo. Os ossos só levantam, não levantam mediante esforço humano. Pode ter a melhor liderança, o melhor método, os melhores conjuntos de louvor, os melhores diáconos, as melhores diaconisas, tudo inútil. Sem a palavra de Deus, nós não nos avivamos para a obra do Senhor. Sem ouvir atentamente a palavra de Deus, sem alimentar a alma da palavra de Deus, a obra do Senhor sempre continuará algo impossível ao nosso coração. Ossos, ouçam a palavra que produz avivamento. Nenhum avivamento na história da igreja teve outra origem a não ser numa volta sincera, profunda, uma busca de coração quebrantado pela palavra de Deus. Qual foi um dos pontos que Lutero estabeleceu? Somente as escrituras. Os ossos secos têm que ouvir a palavra do Senhor. Quando a gente ouve a palavra do Senhor, a frieza espiritual é aquecida pelos raios da palavra do Senhor. A nossa vida espiritual ganha novos contornos, porque o Espírito produz sempre algo novo, de novo e outra vez, e Deus acende de novo em nós a paixão pela obra, a paixão pela sua causa, a paixão pelas almas, o desejo de orar, o desejo de adorar, o desejo de entregar a vida no altar, quando nós nos voltamos para a palavra de Deus. É importante a gente observar que o avivamento não produz barulho. Tem muito barulho para ele, não tem avivamento nenhum. O avivamento produz despertar, compromisso. O avivamento produz um renovo no crente, no já convertido, e a conversão no não convertido. É aquela palavra que penetra e muda a nossa vida. E aí eu penso, irmãos, que achar que a gente pode fazer a obra do Senhor sem estarmos muito bem alimentados na palavra de Deus, não é outra coisa a não ser vã pretensão. Se a gente pensa que a gente vai ser uma igreja que vai ser ouvida, que o nosso anúncio vai fazer diferença, que nós vamos tocar o coração das pessoas, que nós vamos fazer alguma diferença onde nós estamos, sem estarmos muito bem munidos, alimentados, muito bem, meus irmãos, alicerçados a palavra de Deus, isso não é outra coisa a não ser pretensão, perda de tempo, gasto de recursos, porque a palavra de Deus
em nós que vai fazer a diferença. Se Israel quisesse se reerguer, continuar em pé, deixar de ser vale de ossos secos, para ser o que tinha que ser bênção para todas as nações, eles precisavam ouvir o que o profeta estava dizendo. Ouçam, ouçam, se voltem. Até agora vocês não ouviram, então comecem a ouvir. No dia que Deus tirou vocês lá do Egito, até ontem vocês não ouviram, então comecem a ouvir. A vitalidade da nossa vida vai depender muito do nosso relacionamento com esse negocinho chamado Bíblia. E aí Deus nos faz um desafio, meus irmãos. Nos voltemos para a palavra do Senhor. Vamos avivar a obra do Senhor. Deus vai, aliás, Deus aviva a sua obra em nós, quando nós nos voltarmos à palavra do Senhor. E aí eu me pergunto, como a palavra de Deus tem encontrado lugar na nossa vida hoje? Como a palavra de Deus encontra lugar na sua vida hoje? Irmão, se pergunte, ou melhor, convide o Espírito Santo a sondar o seu coração e responda diante de Deus, irmão, qual é o lugar que a palavra de Deus encontra na sua vida hoje? Irmã, qual é o lugar que a palavra de Deus encontra na sua vida hoje? Jovens, qual é o lugar que a palavra de Deus ocupa na sua vida hoje? Mas, como a palavra de Deus, nós que temos ministérios, aliás, todos somos santos, sacerdotes universal, todos os santos, como a palavra de Deus norteia o nosso ministério, o seu ministério, o meu ministério, como a palavra de Deus ocupa lugar na nossa família, na nossa vida, no nosso dia a dia, qual é a autoridade que a palavra de Deus tem sobre a sua vida, sobre a sua família. Quando a igreja se volta para a palavra, Deus se volta para a igreja. Primeiro instrumento, a palavra. Ezequiel vai falar para eles, ouçam a palavra. Ouçam a palavra. Segundo instrumento que Deus usa, e isso é muito lindo no texto, é o próprio Espírito de Deus. Verso 1, olha lá na sua Bíblia, por favor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Agora pula para o verso 14. Porém em vós o meu... Ixi, irmão, já estou acabando, por favor, me ajuda. Porém em vós o meu Espírito. E o que acontece quando Deus vai derramar o Espírito dele? E vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Espírito. A gente pode ter o melhor método, o melhor coral, o melhor baterista, o melhor contrabaixista, os melhores presbíteros, as melhores diaconisas, as melhores intenções, as melhores programações, o melhor prédio, recursos financeiros sobrando, mas sem o Espírito Santo, sem o mover do Espírito Santo, sem o agir do Espírito Santo, tudo isso é esforço humano e não produz nenhum fruto, nenhum avanço, nenhum tipo de mover de Deus. Nada de iniciativa humana pode fazer Deus mover a sua mão, mas quando o Espírito de Deus habita em nós e opera mediante a sua palavra, a igreja caminha, avança. Segundo instrumento pelo qual Deus aviva a sua obra em nós, o agir do Espírito. Os ossos não podem reviver, não tem vigor, não pode se colocar em pé sem o agir do Espírito Santo. Se não se encher do Espírito Santo, não avança, não vive, não se coloca em pé. De tal forma, irmão, qualquer tipo de ressurgência em relação ao mundo, avivamento, aquecimento espiritual, sem o mover de Deus, é impossível. Ah, mas eu frequento a igreja, mas eu contribuo, mas eu vou lá e dou um dízimo lá de vez em quando, mas eu sou um cara que nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal para ninguém. Você precisa do mover do Espírito Santo na sua vida para fazer a obra do Senhor. Você precisa da plenitude do Espírito Santo para um avivamento na sua vida. A igreja precisa da plenitude do Espírito, porque é Ele que convence do pecado, é Ele quem nos mostra a direção, é Ele quem suscita dons, carismas, é Ele quem dá a energia, dá o poder, dá a dinâmica para a vida da igreja. O que a gente faz então? A gente busca. Por isso a palavra de Deus diz assim: buscai a plenitude do Espírito. A gente ora, a gente clama, até que do alto Deus derrame, até que do alto Deus nos preencha, até que do alto Deus nos visite e nos mova para a sua obra. E aí entra uma outra pergunta: como nós temos buscado a plenitude do Espírito?
A igreja não precisa de métodos que não são da palavra de Deus. A igreja precisa de métodos melhores. A igreja precisa de gente melhor. E gente melhor é gente cheia do Espírito Santo de Deus. E gente melhor é gente que está sobrando do Espírito Santo de Deus para derramar na vida dos outros, para compartilhar com os outros, para tocar na vida dos outros e fazer a diferença na vida dos outros. Eu sempre oro a Deus que me livre de ser uma pessoa cheia de teologia e não ser cheia do Espírito Santo. Porque se eu tocar as pessoas com a teologia reformada, elas não vão se converter. Mas se o Espírito que transborda na minha vida tocar a vida das pessoas, elas vão se converter ao Senhor. E para a gente concluir, o primeiro instrumento do avivamento é a palavra, o segundo é a plenitude do Espírito, porque o Espírito atua pela palavra e a operosidade do Espírito faz a palavra frutificar na nossa vida, avivar a obra do Senhor na nossa vida. E há um terceiro elemento presente aqui, o próprio servo de Deus. O próprio servo de Deus. Olha no verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale de ossos secos. Verso 2. E me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Então fez o que? Me perguntou. O que eu estou querendo dizer com isso? Muito simples. Para uma igreja sair da estagnação, vencer a frieza, é necessário corações rendidos. É isso. É necessário vidas consagradas. É necessário vidas comprometidas. É necessário uma geração de homens, mulheres, crianças, jovens que se prostrem, que abrem mão de si mesmo diante da cruz, diga: Senhor, eu estou aqui, o Senhor usa a minha vida como o Senhor quer, o Senhor consuma a minha vida, o Senhor, meu Deus, eu morro para mim mesmo, agora meu viver é o Senhor, minha vida é tua, e que na minha vida o Senhor seja glorificado. Não há avivamento sem corações, meus amados, rendidos aos pés da cruz. É interessante a gente olhar que em todo momento do mover de Deus, sempre tem um coração rendido. Moisés, Samuel, Josias, Abacuque, Neemias, Zorobabel, Pedro, Paulo, Estevão, José, Maria, Pedrinho, Joãozinho, Eunice, homens e mulheres de corações rendidos. E é interessante a gente ver como o texto conclui. Aquele vale de ossos secos, que não era nada além de uma visão de filme de terror, uma coisa estarrecedora, medonha, se coloca em pé, mas não em pé de qualquer jeito, porque o texto diz assim: depois que eles ouvem a palavra, o Espírito faz acontecer mediante a palavra, eles se colocam em pé como um exército muito numeroso, forte, poderoso, e esse é o resultado da nossa vida. Quando nós nos enchemos da palavra e da plenitude do Espírito, rendemos os nossos corações, nós nos levantamos como uma igreja forte, poderosa, uma igreja que pode prevalecer diante do mundo, porque já prevalecemos diante de Deus, já estamos revestidos de Deus, e vamos ao mundo, e a nossa voz não vai ser eco, mas vai ser boca de Deus. E eu já disse e repito e concluo: ninguém ouve eco, as pessoas ouvem voz. E nós somos muitas vezes um eco pálido do que Deus quer falar. E as pessoas não ouvem eco, ouvem voz. E para ser voz, nós precisamos de avivamento do Senhor.